Estamos lidando então com este parêntese que nós abrimos do uso errôneo dos dons do Espírito Santo e já vimos algumas coisas interessantes até aqui, né? Começamos fazendo uma pergunta, duas perguntas na realidade, né? É possível ao ser humano se utilizar de forma equivocada e errônea com interesses próprios os dons de Deus? Temos visto que sim. E a segunda pergunta é: por que Deus permitiria um ultraje desse com algo que vem dele? Já tivemos a resposta também. Isso é parte do próprio julgamento de Deus sobre aqueles que estão usando erroneamente. Essa permissão já é um juízo de Deus. Como vimos isso? Onde a gente viu isso? Se eu não me engano, deixa eu me contar aqui os casos. No quarto caso, vimos já 4 casos até aqui. O primeiro caso do uso errôneo do dom, vimos Miriam e Arão, em Números 12. O segundo caso, o Zedequias, o profeta falso, em 2 Crônicas 18. O terceiro caso, o profeta velho, em 1 Reis 13. E na semana passada também mencionamos o que seria o quarto caso, que é o tema geral que abre esse parêntese, que é o Mateus 7. Né? Ali, eu chamo isso de liderança pecadora. Essa liderança pecadora, Jesus começa a falar sobre essa liderança pecadora em Mateus 7, no versículo 15, dizendo: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então Jesus está falando, é uma liderança pecadora. A natureza desta pessoa, ela apresenta-se por fora a bela viola, né? Ela se apresenta como sendo do rebanho de Deus, mas por dentro ela é sua intenção, mesmo que não esteja clara para as pessoas, porque normalmente não está clara, as intenções não estão claras, não são vistas, por incrível que pareça, raramente são discernidos, e eles assumem posição de liderança, mas em seu coração, ali o que tem dentro é o devoramento das ovelhas, é a destruição do tecido espiritual, né, se eu posso chamar assim, do tecido espiritual. Bom dia, paz. Este líder equivocado que se apresenta como sendo do rebanho, como tendo cheiro de ovelha, pele de ovelha. Dentro dessa pessoa, sua natureza é a de destruir o tecido espiritual da igreja. Eu não sei até que ponto essas pessoas têm a consciência disso, mas para Jesus, as suas ações, por conta deste coração, desta natureza destruidora, pervertida, perdida, caída, eles já estão sendo julgados. Então já vimos, por exemplo, que Jesus, então, já lidamos com esse texto já bastante, né? E é nesse texto, nesse ponto aqui dos falsos profetas, dos líderes pecadores, que Jesus diz que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Né? Uma árvore boa produz bons frutos. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Né? O que é interessante é que a aparência do fruto é a mesma. Se você vê, vamos usar um exemplo. Se você vê um pé de laranja bom, com bons frutos, e um pé de laranja onde a laranja está azedada, com má formação, seja como for, interna, do gosto, do doce, não tem um açúcar, não tem aquilo. Quando essas duas laranjeiras dão o fruto, são iguais. A questão é o que está dentro. Porque por fora você não vê. Às vezes a pessoa pensa que o fruto, esse bom fruto e mau fruto, é a evidência externa, e não é.
Porque o que vem por fora parece ser bom. O que a pessoa vê por fora parece ser de Deus. Parece ser um fruto bom, mas é a essência que está ali, é o gosto, é quando você parte, é quando você vai se alimentar daquele fruto e você diz, nossa, isso aqui não presta. Todos nós que comemos fruta, a gente tem experiências. Recentemente mordi uma maçã. Por fora, uma beleza, mas por dentro ela já estava manchada, escura, já decompondo. Da mesma forma as bananas. Nós estamos acostumados, quem vai na feira, quem compra sabe. Tá linda por fora, quando você abre, toda machucada, escurecida por dentro. O fruto é bonito. A aparência do fruto é fruto. Mas o problema é quando você descasca para se alimentar do fruto. E é aí que você percebe que o fruto está apodrecido. Ou apodrecendo, ou não serve. Então, nós precisamos prestar atenção nessa parábola de Jesus. Porque não é a aparência, não é sobre a aparência. Quando Jesus diz, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos, ou a árvore má não pode dar bons frutos, Jesus não está falando do que você está vendo na árvore. Porque o que você está vendo, a aparência é igual, é boa. O problema é o dentro do fruto. A qualidade do fruto não é a sua aparência. A qualidade do fruto é a sua essência. Já começamos bem aqui. Anote isso. Anote isso aí no seu caderninho. Anote isso aí no seu local de anotação. A qualidade do fruto não é sua aparência. A qualidade... Nossa, foi uma letra a mais. A qualidade do fruto é a sua essência. Acho que escrevi correto. Esta é a primeira coisa que você tem que aprender já com Jesus. A qualidade do fruto não é a sua aparência. A qualidade do fruto é a sua essência. Não é o que está por fora, nunca foi. Aliás, a Escritura sempre nos aponta para isso, meus irmãos e minhas irmãs. Não é o que está por fora, não é o que se vê fora. É o que está dentro. E aqui é o grande problema, porque o que está dentro... Vou chutar um número, 99% das vezes quem vê é Jesus. Quem vê é o Espírito Santo. Nós, do lado de fora, não conseguimos discernir. Você pode ter dons de discernir espíritos, você pode ter dons espirituais operando em sua vida, mas a experiência da igreja, da história da igreja, da Bíblia, prova que por fora é muito difícil discernir. A maioria de nós, a maioria não consegue discernir. É por isso que e porque isso é tão difícil, é por isso que nas igrejas, no reino de Deus, ainda existem essas pessoas, essa liderança pecadora. Porque não é fácil. Ninguém vê o interior dos outros. Só quem vê o interior das outras pessoas é Deus. A não ser que o Espírito do Senhor, nós vamos ver um caso aqui, a não ser que o Espírito do Senhor nos deu discernimento sobre o coração da pessoa. Senão, nós não vamos saber. Nós não vamos entender, nós não vamos ver. Isso é que é grave. Mas Deus deixou que fosse assim. Por quê? Porque Deus já está julgando essas pessoas. Essa liderança aí já está em julgamento. Deus não brinca em serviço, ok? Então já vimos o quarto caso, que é a liderança pecadora de Mateus 7. Nós já vimos isso aqui quase que exaustivamente, né? Nós não... nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, né? Mateus 7, de 15, nós vimos até o 23, isso mesmo. Né? Nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Simples.
curto e grosso, não, nunca conheci vocês. Vocês não têm registro aqui na minha vida, no céu, na eternidade, vocês não fazem parte disso. Vocês foram enganadores, vocês enganaram as pessoas. Porque nesse caso vocês têm facilidade de enganar as pessoas. Faz parte da natureza de vocês. Só que aqui vocês não têm lugar. Abençoaram pessoas, como eu já disse. Abençoaram pessoas, sim. Abençoaram pessoas. Foram usados? Sim. Deus não se preocupa com isso. Abençoaram pessoas, curaram pessoas, fizeram profecias boas na vida das pessoas, de Deus na vida das pessoas. Expulsaram demônios, libertaram pessoas, pessoas foram abençoadas pela libertação, pessoas foram abençoadas pelos milagres e pelas curas. E o que isso tem a ver? Isso não justifica o fato da pessoa ser usada pelos dons do Espírito, como eu já disse também, não significa que por a sua natureza e o seu caráter sejam de gente salva, de gente sadia espiritual. Isso também não pode nos levar a ficar questionando os dons, que é o que acontece em muitos ambientes, às vezes mais conservadores e tradicionais. Porque vêm os erros do uso equivocado dos dons, as pessoas veem o erro do uso equivocado dos dons e acabam negando os dons por causa das pessoas equivocadas. Isso não pode acontecer também. Ok? Então, a pessoa não pode... tá vendo? Fulano usou o dom. Tá vendo? A pessoa faz aquela bagunça toda nas igrejas. Tá vendo? Isso não é de Deus. Esse negócio dos dons, isso não são dons. A pessoa vai, às vezes, negar os dons, que são coisas boas, porque veio um comportamento errado, equivocado e pecaminoso em quem usa o dom. O dom não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Dom não gera caráter. Eu já falei isso aqui, não já falei? Já falei isso aqui nas outras aulas. Dom, ser usado pelos dons de Deus, não produz caráter em minha vida. Não produz santidade em minha vida. A prova está aqui. O próprio Jesus. Por que Jesus deixou esse texto de Mateus 5 para nós, meus irmãos e minhas irmãs? Para nós não nos enganarmos. Para nós não ficarmos achando, poxa, e não ficarmos às vezes questionando Deus. Deus deixou uma coisa dessa acontecer na própria igreja. Olha, mas é um pastor. Olha, mas é um líder. Olha, mas é um apóstolo. E daí, meus irmãos? E daí, minhas irmãs? O que alho tem a ver com bugalho? Nada. A igreja, aos olhos de Deus, é uma coisa. E o que as pessoas estão fazendo com a igreja, quem está usando equivocadamente o dom ou a sua liderança, será julgado por Deus no dia. E é naquele dia que eles vão apresentar o argumento. Nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo, nós não fomos usados pelo teu nome, pelo teu poder, nós não manifestamos o teu poder, os dons do teu espírito na vida das pessoas, não abençoamos as pessoas. Não conheço vocês. Jesus nem disse que eles fizeram nada de errado com os dons. Os dons, o uso dos dons não estava errado, não. Jesus estava dizendo, em outras palavras, em Mateus 7, Jesus não está dizendo que o uso dos dons estavam errados, porque o dom serve a um princípio, né? Por exemplo, o dom de profecia só pode profetizar. O dom de profecia não pode fazer outra coisa. O dom de operação de milagre só pode fazer milagres. O dom não pode fazer outra coisa. Os dons de curar só podem curar, não podem fazer outras coisas. O dom da palavra de conhecimento só pode dar conhecimento, não pode fazer outra coisa. Mas o caráter da pessoa pode estar já perdido. É isso que a gente precisa entender. O quinto caso é um caso interessante porque a pessoa quase chega lá. É um caso interessante, porque se demora um pouco mais, se Pedro não tivesse intervindo, talvez Felipe não tivesse percebido e o indivíduo teria assumido uma posição de liderança equivocada. Chegou próximo, que é o caso de um cidadão chamado Simão, em Atos, no capítulo 8. Abra sua Bíblia lá. Em Atos, no capítulo 8, logo após levantar-se a perseguição
não era uma perseguição romana, era a perseguição do sinédrio, das autoridades judaicas, contra a igreja, porque descobriram agora que essa mensagem de Jesus está dando um problema para a religião judaica. Depois de muitos anos, descobriram que não era uma seita dentro do farisaísmo. Na realidade, agora era algo diferente, era algo novo. Estava comprometendo a própria estrutura da religião dos fariseus, dos escribas. E o sinédrio, então, teve que intervir várias vezes. Em determinado momento, Saulo, né, recebe das autoridades judaicas, então, a autorização para prender, para invadir casa, para fazer o que quisesse, para arrastar para a prisão, para fazer bastante coisa contra o povo. Inclusive, ele consente na morte de Estevão, ele segura as túnicas, né? As túnicas, uma das partes das roupas daqueles que estavam matando Estevão. Então, ele consente na morte de Estevão. Então, levanta-se uma perseguição. O que acontece? A igreja se espalha nas regiões ali, Judéia e Samaria. E é o que acontece em Atos 8. Depois, então, depois da morte de Estevão, né? Houve, então, uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, muito localizada. Queriam extirpar de Jerusalém a mensagem, né? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1 em diante. Vamos ler. Agora vamos para o versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos, porque a perseguição se levantou, iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte, que Judéia e Samaria não saíram dessa região, por enquanto. As multidões unânimes davam atenção quando Felipe chega em Samaria. Felipe era um dos 7 dos diáconos, né? E aí agora se torna diácono, recebe um novo dom, um ofício. E diácono não é ofício dos 5 ministérios. Diácono é um ofício auxiliar. E ele recebe um dos ofícios, que é o de evangelista. Continua diácono, mas acrescenta, como se Deus tivesse acrescentado na vida dele, o ofício de evangelista. Então, Felipe vai à cidade de Samaria, a partir do versículo 5, e anuncia Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais, os dons estão em operação, os sinais que ele fazia. Quais eram os sinais? Versículo 7. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, quer dizer, demônio não sai em silêncio. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Demônio não sai em silêncio. Gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, quais são os sinais que se vê aqui? Os milagres através das curas, milagres mesmo extraordinários, curas, e a libertação, o exorcismo. Os dois sempre andam juntos, gente. Os dois sempre andam juntos no reino de Deus. E houve grande alegria naquela cidade. Claro, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas. Uau, Deus está aqui. Ainda mais em Samaria, que era o povo considerado que Deus tinha, porque era um povo misturado, judeus misturados com os outros. Então era tido como esquecidos, escanteados, né? Era um povo inferior. Mas imagina a alegria daquele povo. Deus está aqui, né? Havia naquela cidade um homem chamado Simão. Esse é o outro Simão aí que aparece. Simão, que praticava artes mágicas. Era mágico. Essa mágica, feiticeiro, mágico. Praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirar. Porque antes de Filipe chegar, tinha um camarada lá que já era o famoso da região. Como? Um mágico, um feiticeiro. Né? E
deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Ele se dizia ser alguém muito importante. Aquele tipo de gente que diz assim, Deus me deu uma mensagem, Deus me enviou. O próprio Deus ou um anjo falou comigo e eu estou aqui dando essa mensagem. Foi Deus mesmo que falou comigo. Né? É alguém especial. Né? Versículo 10. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, até as crianças eram influenciadas. Né? Os adolescentes, os jovens, os escravos, os pobres, aos ricos. Né? Do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Só pode ser Deus operando porque para eles não era mágica. O escritor de Atos, que após desenrolar os eventos, sabe que ele praticava artes mágicas. Né? Então, ali está dizendo, olha, ele praticava arte mágica, era ocultista, era feiticeiro. No entanto, as pessoas achavam que era Deus. Até hoje não é assim. As pessoas usam os espíritos, os deuses, as seitas, as religiões, fazem suas magias, seus encantamentos, e são coisas reais? Gente, são coisas reais. Acontecem sinais, sim, as pessoas veem, percebem, dizem, olha, só pode ser, isso só vem da parte de Deus, só pode ser, ó, tá vendo? Deus, a própria pessoa usa o nome de Deus às vezes. Né? Isso acontece até hoje. Não, só esse homem é o poder de Deus, o grande poder. Versículo 12. Não, isso mesmo, versículo 11. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Enganou todo mundo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, diz o versículo 12 de Atos 8, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé. O mágico feiticeiro se converteu. Entre aspas, mas se converteu, abraçou a fé. E também foi batizado. Se tornou membro da igreja. Imaginem o povo, nossa, até o mágico, o grande, o poder de Deus, até o mais importante, ilustre, pessoa conhecida aqui da cidade, que era mágico, que era espiritualista, que era esoterista, que era ocultista, que fazia artes mágicas, se converteu. Isso é um testemunho tremendo. O homem se batizou, deu prova pública da sua fé, se batizou. E não apenas isso. Como ele era alguém de importância e de influência, esse homem vai ficar sentado nas fileiras dos membros comuns da igreja? Não, ele se aproximou de Filipe, do líder, do que estava em evidência. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava, versículo 13, acompanhava Filipe de perto. Filipe não percebeu nada. Não era função de Filipe perceber isso. Ele não tinha esse dom. De perto. E não apenas isso, gente. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Ou seja, ele via os demônios serem expulsos. Ele via as curas. Ele via o coxo paralítico andar, o cego ver. Ele observava extasiado. Por quê? Porque em suas artes mágicas ele nunca fez isso. Era algo totalmente extraordinário diante daquele homem. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Logo os dois, Pedro e João. Né? Chegaram ali e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Né? Ora, o povo se converteu, foi batizado, não tinha o Espírito Santo? Não eram selados? Isso aqui é outra pergunta. Não eram selados? Ou seja, quando eu me converto, eu recebo o Espírito Santo ou não?
Quando eu precisei me batizar para depois, um tempo depois, não sabe-se quando, um tempo depois, quando alguém vem e impõe a mão sobre mim, é que eu recebo o Espírito Santo. Eu não tinha o Espírito Santo até aqui, mesmo depois de ter sido batizado. Esta é uma pergunta que fica e que não tem resposta. Pode fazer o malabarismo que quiser no texto. Não existe uma resposta, a não ser que haja o selo na conversão, um novo nascimento, o selo do Espírito, para depois vir o batismo, os dons. Porque não há outra explicação, não existe. Não, porque como? Como é que vem depois de batizado? Quer dizer, a pessoa precisa esperar até ser batizado para receber o Espírito Santo? A gente não entende, essa doutrina não existe na Bíblia, no Novo Testamento, certo? Então, eles desceram, não se sabe quando, mas chegaram ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ora, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Essa expressão, Espírito Santo descido sobre nenhum deles, é a mesma expressão de Atos 2. Descerá o Espírito Santo sobre aqueles a quem Jesus disse, e descerá o Espírito Santo. E Atos 2, o Espírito veio e desceu com um vento impetuoso ali. Eram sobre pessoas que não tinham o Espírito Santo ainda? Que não eram convertidas? Não, elas já eram convertidas, elas já eram batizadas. E os mesmos discípulos, que em João 20, que nós já vimos, que Jesus chegou sobre eles e soprou e disse, recebam o Espírito Santo, eles já eram selados. Eles já tinham nascido de novo. Que é uma experiência. Não há outra explicação. Esta é uma experiência, querendo ou não, podem falar o que for, é uma experiência posterior. É uma outra experiência. E aí, não tinha descido, quer dizer, não tinha vindo como desceu em línguas de fogo, como é diferente. É diferente, não tem jeito. Né? Na minha ótica não tem jeito, é diferente. Você pode tentar explicar de forma que for, né? Pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em nome de Jesus. Como é que alguém batizado não tem o Espírito Santo ainda? Como é que alguém que se converteu, que abraçou a fé, aliás, o próprio texto vai dizer que eles criam, eles creram. Olha só. Olha, interessante. Olha só o que diz, eu vou procurar o texto aqui. Versículo 5, né? Eles estavam... as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, versículo 7, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aí vai falar de quem havia naquela cidade. Quando Filipe viu, né, ou quando Simão viu os sinais que Filipe fazia, né, diz o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, creram antes, pela palavra da pregação, a fé vem pelo ouvir. O novo nascimento é a porta de entrada. Deram crédito a que Filipe, versículo 12, que os evangelizava, pregava o evangelho, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Ora, se eles criam, foram evangelizados e foram batizados, não tinham o Espírito Santo, não nasceram de novo. Não é disso que o texto fala mais à frente, não é no novo nascimento, certo? Então, os apóstolos descem, eles tinham apenas sido batizados, eles não tinham aquela experiência de Atos 2. Mais à frente, capítulo 10, na casa de Cornélio, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Espírito desce. É diferente.
Gente, não é o novo nascimento. Isso aqui não é o novo nascimento. Não tem como alguém dizer que isso aqui é o novo nascimento. Não tem, nem tem lógica, não tem racionalidade. Ok? E aí o que acontece? Versículo 18, senão a gente não encerra, né? Versículo 17, puseram as mãos para todo mundo que estava ali, aquela multidão toda que estava vindo, receberam em posição de mãos dos apóstolos, receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato, versículo 18, quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceram dinheiro. O que é que ele viu? Porque se você recebe ali, em posição de mão, a pessoa fica ali paradinha, recebe a oração, e alguém diz, olha, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, e for só uma questão de novo nascimento, não aconteceu nada. A pessoa pode ficar ali paradinha, dar um sorriso, obrigado, Jesus, e não ter acontecido nada. O que Simão viu? Queridos, ele viu alguma coisa. E ele viu algo que o impressionou mais do que também o que ele já tinha visto até aquele momento. Expulsão de demônios. Olha que interessante. Ele já tinha visto demônios serem expulsos. Ele já tinha visto doentes serem curados. Ele já tinha visto paralíticos e coxos andar. E o que é que impressiona tanto Simão que estes sinais anteriores não foram suficientes para Simão pedir ter essa reação? Alguma coisa nova ele viu ali. Não é simplesmente alguém que ficou paradinho, recebeu a imposição de mão, recebeu o Espírito Santo, diz aleluia, amém, agora eu sou salvo. Não é isso? É óbvio que não é. Está claro, o texto deixa implícito que algo aconteceu. E é algo que o impressionou mais do que o que ele já tinha visto. Quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido, o Espírito Santo ofereceu-lhe dinheiro. Quis pagar. Falou, peraí. Isso é novo. Isso é mais extraordinário do que o que eu vi até aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Por favor, quanto custa para eu ter esse dom? Dizendo, venha também a mim este poder. Ele não está falando de uma coisa simples, gente. Não é novo nascimento. Não é uma alegria que vem na vida da pessoa por ter o Espírito Santo, por ter nascido de novo. Não é isso? Deem a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Alguma coisa extraordinária ele viu. E ele que estava disposto a pagar por isso. Mas Pedro, versículo 20, respondeu, que o teu dinheiro seja destruído, para a perdição, né? Que o teu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele, com o dinheiro, poderia adquirir o dom de Deus? Tem gente que pensa que sim, até hoje. Com o dinheiro você pode adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você neste ministério. Ele já estava do lado de Filipe. Ele já estava ao lado da liderança maior naquele momento ali. Não existe porção nem parte para você neste ministério. É Pedro quem corta a caminhada do Simão. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por este intento do seu coração. Pois vejo que você está, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim, pois vejo que você está cheio de inveja e preso numa maldade. Nas versões normais que a gente conhece, diz assim, vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Você está aprisionado pelo mal, pela inveja, pela amargura, pela iniquidade. Você está todo aprisionado. Você não é uma pessoa liberta totalmente. Você não é uma pessoa sadia espiritualmente. E você agora quer ter a condição de impor as mãos para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, com evidentes sinais de que isso ocorra? Vá para o inferno, para a perdição com seu dinheiro. Você não tem parte nem participação neste ministério. E ele, olha como ele era espiritualizado. Versículo 24. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês me disseram. Ele estava achando que Pedro estava amaldiçoando ele. Pedro está revelando o coração dele, ele está dizendo, você está falando esse mal contra mim. Olha, que esse mal contra mim não aconteça. Olha que loucura, olha que insanidade.
nem reconhece o estado espiritual no qual está. Gente, esse é o tipo de gente que Jesus vai julgar em Mateus 7, 21 a 23. Agora, vocês imaginam? Eles, porém, versículo 25 em diante, segue, prega a palavra, volta para Jerusalém, evangelizando as aldeias dos samaritanos. Agora, aqui, Simão tinha começado a caminhada na fé e no ministério já. Por isso que Pedro diz, você não tem parte nesse ministério. Ele já estava avançado. Ele já estava ao lado de Filipe, ele já estava sendo ali, vamos imaginar, na minha ótica, ele já estava sendo um auxiliar já. Ele já estava próximo, porque ele era alguém de importância. A sua própria presença, por ser alguém já conhecido, mais convertido, também já atraía a atenção de algumas pessoas. Então, Filipe não se preocupou, porque não era preocupação de Filipe isso. Agora, quando os apóstolos descem, e aí ele vê algo, uma autoridade, uma unção maior, e um poder operando de uma forma totalmente diferente. Aí ele diz, eu quero comprar isso aí, quanto é que custa? E aí Pedro repreende dizendo que o coração dele, que dentro dele, a intenção dele é maligna. Esse homem poderia ter chegado a ser um grande líder, depois que Filipe, porque logo depois aqui Filipe sai dali e vai se encontrar com o tesoureiro de Candace, no deserto. E quem fica lá para liderar os samaritanos? Se esse homem não tivesse sido cortado, se Pedro, os apóstolos, Deus não tivesse enviado eles para cortar o mal pela raiz ali naquele momento, ele se tornaria o líder da igreja ali. Imagina um homem desse como líder na igreja. Já tinha esse espírito enganador antes, que enganava com artes mágicas, com magias. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos ensinado há muitos anos, aqui na igreja e para outras igrejas, outros pastores amigos nossos, líderes amigos nossos. A pessoa veio de religiões, de experiência. Aqui eu não quero criticar A, B ou C, estou dizendo a pessoa chegou na igreja, vindo de religiões, de experiências espirituais, recebia entidades, dava consultas, fazia não sei o que, fazia magia, fazia isso, fazia aquilo. Ele não pode assumir uma posição de liderança imediata, ele tem que passar por um processo de libertação genuíno. Precisa entender, ele não pode subir a liderança da igreja, porque vai fazer um estrago tremendo. Mas, infelizmente, outra coisa que eu quero dizer aqui a vocês, infelizmente, nos dias de hoje, não precisa, isso aqui não precisa de discernimento. Pedro teve discernimento, mas nós já entendemos. Isso aqui não precisa de discernimento, o que precisa é ter um programa correto, coerente. Da pessoa chegou, ele não vai assumir posição de liderança, não importa se ele... A pessoa cantava no mundo, forró, funk, não sei o que, parará, todos os tipos de música. Cantava músicas indecentes, incoerentes. Aí ele diz que se converte e vem cantar o mesmo tipo de melodia com linguagem, com música, agora com linguagem cristã dentro da igreja. Que conversão aconteceu? Mudou só a letra. Isso não é conversão, isso é o espírito de Simão. Aliás, eu nunca dei o nome desse demônio. Vamos dar um nome desse demônio que opera na igreja dos dias de hoje. Vamos, espírito de Simão. Há um demônio que se chama espírito, só pode ser. Há um demônio que se chama, eu vou dar esse nome, né? Há um demônio. Permita a brincadeira séria. Na igreja. Há um demônio que opera nas igrejas. Né? Não é só na igreja, como se fosse só na minha ou só na tua. Não, né? Nas igrejas. Que pode ser chamado. Para não ficar muito pesado, né? Chamado de espírito de Simão. Espírito de Simão. Que espírito? Pronto, eu já escrevi, agora está registrado. Há um demônio que opera nas igrejas que pode ser chamado de espírito de Simão. Bota, acabei de dar esse nome.
Criei agora esse nome. Me permitam uma brincadeira séria, é uma brincadeira séria, mas o espírito é o mesmo. É uma tendência, é uma intenção destruidora, maligna, corrompida, que corromper os dons. As pessoas estavam em religiões de experiência, em seitas de experiência, em lugares de magia, de feitiçaria, de contatos com os espíritos. Essas pessoas de repente foram famosas, aí vêm para a igreja, continuam famosas, continuam sem libertação, sem passar por nada. A igreja deixa, essas pessoas assumem posição de liderança. Espírito de Simão. Espírito de Simão. Isso não pode. A pessoa precisa passar um tempo seríssimo no banco da igreja, aprendendo, seja na escola bíblica dominical, na célula, com um líder realmente espiritual, que não vai deixar aquela pessoa ascender sem discerni-la. Não pode ser qualquer um que também, porque senão ele engana também. Essa apresentação espiritualizada da própria vida, essas palavras espiritualizadas, como ele mesmo diz: orem ao Senhor por mim, para que não sobrevenha nada do que vocês disseram, que nada do que vocês disseram aconteça comigo. Essas palavras espiritualizadas que ele aprendeu a falar, não é conversão. Pedro diz assim: arrependa-se. O camarada já era batizado, o camarada já estava ao lado do maior líder naquele momento, que era Filipe, já estava auxiliando ali. E Pedro disse: arrependa-se. Você não se arrependeu não, cara. Você está equivocado. Você precisa de libertação. Você está em laço de amargura, em fel de iniquidade. Você está cheio de inveja. Você está preso na sua própria maldade. Você precisa se libertar. Está preso, precisa se libertar. O preso precisa de libertação. O preso precisa de libertação. Aqui é um preso espiritual. Vocês estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, a seriedade disso? Não é porque era famoso no mundo, cantor famoso, xamã famoso, bruxo famoso, feiticeiro famoso, líder famoso lá. Ficar citando cargos e funções não, porque no mundo é natural isso. Né? Mas aí vem para a igreja, mantém a mesma posição, fazendo a mesma coisa, trabalhando no reino de Deus da mesma forma como fazia lá. A mesma música, o mesmo ritmo, o mesmo som. Era usado para falar pelos nomes dos espíritos. Os demônios não usavam. E agora, entre aspas, o Espírito de Deus está usando para dar profecias. Entre aspas. Essas pessoas precisam de libertação antes de assumir qualquer tipo de função na igreja. Eu podia escrever isso aqui, né? Uma pessoa que veio das eu acho que vocês vão entender isso, né? De experiências, precisa passar. Não é só levantar a mão, aceitar Jesus e batizar e estar pronto, não, gente. Simão é a prova de que não é isso. Precisa passar por séria libertação. Precisa passar por séria libertação. Amém? Isso é grave. Isso é gravíssimo. E nos nossos dias, nós temos dito para alguns pastores, nós já temos dito para alguns líderes, com várias funções: olha, precisa passar por libertação. Está fazendo a mesma coisa. Vem de onde? Vem de tal religião. Poxa, agora virou pastor, virou líder. Do nada. Alguém simplesmente teve uma revelação e consagrou a pessoa. Isso não veio de Deus. Espírito de Simão. É espírito de Simão. Bom,
Acho que não preciso mais falar sobre isso. Faltam 5 minutos. Eu queria encerrar esse tema hoje, se você me permitir. Mas o último caso demora mais. Então, vimos 5 casos até aqui. Falta o 6º caso, o 6º e último caso, que são os líderes das igrejas. A gente vai para as 2 cartas em Apocalipse, não vamos ter tempo para fazer isso. Vamos para 2 cartas em Apocalipse. Aqui são casos assim que a gente precisa prestar atenção, porque aqui em Atos a igreja estava se formando, sendo construída nos lugares. Mas em Apocalipse as igrejas já estão estabelecidas com liderança. Já. E aqui o que acontece nessas 2 cartas, no 6º caso, já é de um ambiente propriamente dentro das igrejas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. É gravíssimo. Então, esse assunto que estou lidando com os senhores e com as senhoras aqui, meus queridos e minhas queridas, não é um assunto frágil, não é um assunto fraco, não é um assunto, é tão cansativo. É cansativo, se torna cansativo pela quantidade de coisa equivocada que nós já estamos vendo nos dias de hoje. Mas porque a coisa degringolou. Porque as igrejas não fizeram um programa sério de libertação. Tem igreja que tem medo, pastores que têm medo, igrejas que têm receio de falar, de tocar no assunto, gente que tem, por outro lado, nesses ambientes que permitem essa bagunça toda, tem medo de dizer que estão blasfemando contra o Espírito Santo, se falar que a coisa não é do Espírito Santo, tem medo mesmo, certo? Não tem autoridade, não tem segurança espiritual para falar. Pedro chegou e falou assim, tá lá. Imagina, Filipe não conseguiu falar para ele nada. Porque primeiro não era função de Filipe. Ele não tinha esta autoridade a este nível, esta segurança a este nível para falar com o Simão. Ele batizou Simão. Simão era discípulo dele. Era filho espiritual, entre aspas, do Filipe. Então Filipe não tinha condições de fazer isso naquele momento. Mas vem uma outra autoridade. 2 na realidade. Vem Pedro e vem João. Gente, aí vem 2 pesos pesados. Aí o camarada chega lá, chegou o bispo, chegou o pastor da igreja, chegou o apóstolo tal, o pastor da igreja, o pastor sênior, chegou o homem. Pronto. Aí chegou Pedro, chegou Tiago, chegou João. Chegou Pedro, chegou João. Mas pra quê? Na hora, Pedro não teve nenhum problema. Medo de perder ninguém, medo de perder líder, medo, rapaz, tá lá, medo de perder discípulo. É discípulo do Filipe, você vai ferir a pessoa. Nada, esse camarada tá aprisionado. Esse camarada tá preso em laços do diabo. Ele precisa se arrepender, em primeiro lugar, e precisa passar por um sério processo de libertação. Ou é assim ou não é assim. Você vê, às vezes tem que ver autoridade, tem que ter segurança para falar. E muita gente não tem. Muitos pastores têm medo. Algumas igrejas têm medo de alguém manifestar um demônio. Já outras já brincam com isso. Outras já fazem showzinho com isso. Aqui não tem showzinho não. Pedro chama ele. Ele vem até Pedro para pagar, pedir, e aí, quanto é que custa? Como é que a gente pode fazer um negócio aqui? E Pedro está falando diretamente com ele, Pedro e João, porque ele diz o que vocês disseram, né? Pedro e João estão falando com ele negativo. Viu? Você não tem parte nesse ministério aqui não. Esse ministério aqui é diferente. Esse ministério aqui, você pode ter sido batizado, membro da igreja, está no programa de discipulado, você já está sendo auxiliar ministerial aqui do nosso maravilhoso e abençoado líder Felipe, só que não é assim não.
Você não vai enganar ninguém aqui não. Você vai passar por um processo de libertação. Você precisa se arrepender. Cortou mal pela raiz. Embora ele já estava criando raízes. Mas arrancou. Nunca mais se ouve falar desse cara. Espírito de Simão. É um demônio que literalmente opera nas igrejas. Fazendo o quê? Criando uma liderança perdida. Criando uma liderança oca, vazia. Uma liderança sem arrependimento. Esse é o conteúdo final. Uma liderança gananciosa. Uma liderança que vê apenas um negócio. É grave. É o espírito de Simão. Nós poderíamos, as intercessoras e os intercessores das igrejas devem mencionar diante de Deus a destruição desse espírito de Simão. Porque esse é um dos piores. Porque ele é oculto. O desejo dele é assumir liderança mesmo. Sem arrependimento. Sem conversão. Sem santidade. Sem uma série de coisas. O Senhor te abençoe.